Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago novamente. Nós vamos hoje para a aula 2 de Scratch, aprendendo um pouco mais sobre lógica de programação. Na aula passada nós aprendemos algumas estruturas importantes, estruturas básicas para a programação, como os nossos loops, né? Nossas estruturas de repetição, como repita N vezes ou repita sempre. E as nossas estruturas aí de controle. Se for fazer algo, então, os nossos condicionais também chamados. Essas estruturas vão ser bem utilizadas depois quando a gente aprender outras linguagens de programação. O objetivo da aula de hoje é a gente aprender um pouquinho mais sobre variáveis. Variáveis são estruturas aí que armazenam valores. O nome dela é variável porque o valor pode variar. Então, como vocês podem dar uma olhada aqui na estrutura, a gente tem como mudar o valor da variável, adicionar, exibir, esconder o valor da variável. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer um exemplo fácil agora. Vamos utilizar o nosso gatinho. Vamos colocar o nosso evento de quando clicar na bandeirinha. Vamos colocar para ele falar olá. E quando ele diz olá, vamos perguntar a idade da pessoa. Então, para a gente poder perguntar a idade da pessoa, podemos perguntar ela na parte de sensores, que eu vou pegar um valor. Logo abaixo aqui da nossa estrutura de sensores, a gente tem uma variável. A variável aqui no Scratch, ela tem uma estrutura meio arredondada. Por exemplo, aqui, ó, variáveis. Minha variável tem uma estrutura arredondada. Aqui na parte de sensores, eu também tenho uma estrutura arredondada chamada resposta. E você está vendo que logo do lado da nossa estrutura aqui tem um checkbox, né, uma caixa de seleção. Para que serve isso? Quando eu marco ela, ele me aparece aqui em cima ou me aparece em algum lugar para eu poder depurar. O que é depurar? É ver o valor da variável. No caso do Scratch, eu posso mostrar, posso até mudar o jeito que se exibe, mudar o posicionamento. Mas é interessante aqui quando a gente quer investigar o que está acontecendo dentro das variáveis. Em linguagem de programação, a gente chama isso de depurar, debugar. Então, o que essa variável especial faz, essa variável resposta? Quando eu faço um sensor de pergunta, logo em seguida o valor que a pessoa informa é atribuído a essa variável resposta. Vamos ver como é que funciona. Vamos colocar ele depois que perguntar qual é o seu nome. A gente vai aqui na aparência e diz olá ou muito prazer. E aí eu gostaria de mostrar o valor, ou falar o nome talvez, ou mostrar o valor muito prazer e colocar 2 pontos o nome. Como é que eu faço para colocar essa variável aqui dentro? Tá vendo? Essas estruturas aqui, elas têm formato circular igual da variável, ou seja, elas aceitam valores das variáveis. Só que se eu colocar ela aqui, ela vai substituir o que eu mandei escrever. Para eu poder concatenar, ou seja, juntar um valor de um texto mais a uma variável, eu tenho operadores. Então, meu operador aqui, por exemplo, de juntar. Então, eu posso juntar e colocar muito prazer e o nome da pessoa que eu acabei de falar, perguntar, né? Então, eu coloco aqui, juntei e jogo essa nova variável que foi criada aqui para dentro dessa estrutura. Vamos ver como é que funciona isso agora. Então, a pergunta está lá, olá, qual é o seu nome? Eu vou colocar lá, Vespa. O que meu código vai fazer na hora que eu apertar Enter? Vai dizer, muito prazer, 2 pontos, e o valor da resposta por 2 segundos. Vamos ver como é que é isso? Muito prazer, Vespa. Então, nós já aprendemos a trabalhar com uma variável que já é criada, que é essa variável resposta. E se eu quiser criar minhas variáveis, eu tenho uma opção aqui de poder fazer isso. Mas para isso a gente vai fazer um outro exemplo um pouquinho mais elaborado. Vamos fazer um exemplo onde eu posso colocar
controlar a quantidade de vida de um jogo ou pontos que são feitos. Então aqui a gente vê que na minha depuração, ó, o valor foi armazenado aqui em cima, ó, Vespa é o valor da variável resposta. Se eu fizer a pergunta novamente, ó, olá, vamos colocar agora Thiago Vespa. Vamos ver que aqui em cima vai mudar o valor da minha variável. Se eu quiser esconder, eu tenho como esconder usando esses blocos, ou eu posso ir lá aonde a gente estava a variável especial de sensor e remover o checkbox, a caixa de seleção. Bom, vamos criar um projeto novo aqui. Vou abrir uma outra aba aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um joguinho de pular. Um joguinho de pular. Para isso, vamos usar um outro ator. Vou jogar o meu gatinho fora. Vou pegar um ator novo aqui. Procurar um ator que pule. Talvez um coelho, né? Coelho que pula. Vamos buscar aqui Rabbit. Tem o Hare, melhor a lebre. Vamos colocar um cenário para ficar um pouquinho mais bonitinho. O coelho vai me pular. Vou usar o cenário que a gente utilizou na aula passada. Bom, temos o coelho aqui. Se vocês olharem nas fantasias do coelho, a gente vê que tem um movimento de pulo ou de corrida também, né? Eu posso fazer movimento de pulo ou de corrida. Se eu fizer A, C, B e colocar ele para cima, ele vai estar pulando. Se eu movimentar aqui em sequência, ele vai estar correndo. Bom, para pular, o que a gente pode fazer? Trabalhar com a mudança de fantasia. Então a gente vai em aparência. Vamos colocar a fantasia aqui. Vou colocar para ele mudar para o B. Essa parte que parece que está pulando. E a gente vai usar uma estrutura chamada deslize. O que essa estrutura aqui deslize faz? Né? Ela vai movimentar o meu personagem para a posição que está aqui, dado esse determinado tempo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui agora, colocar o meu coelho para cá, a posição que ele estava era essa, e clicar aqui em cima, você vê que ele vai voltar deslizando por esse tempo. Posso colocar ele para cá e chamar de novo, ele vai deslizar, ou só essa parte de baixo, né? Aí ele desliza. Bom, vamos posicionar o meu coelho numa posição interessante aqui. Vou colocar ele na posição 0 aqui e descer ele um pouco aqui. Opa, movimento aqui, 0. E descer ele um pouco. Bom, então eu quero o meu X como sendo 0. O pulo, o coelho vai ter que subir. Vamos ver o que acontece aqui. Ele está na posição menos 74 e vai para menos 49. Então o meu coelho deu uma puladinha aqui, certo? Vamos colocar nosso coelho mais para baixo, sei lá, na posição menos 60. E aqui vamos colocar ele para pular na posição 20. E aí a gente vai mudar vamos fazer ele pular um pouquinho mais rápido também, né? Vamos colocar 0.3. E vamos colocar para ele movimentando a fantasia à medida que ele sobe. Então eu vou colocar, vamos duplicar o código que eu acho que é mais fácil. Eu duplico aqui, e aí eu volto, depois que ele pulou, eu volto à posição inicial. Então eu vou mandar ele subir para 20 e voltar para a posição que ele estava com a fantasia. Vamos ver como é que fica isso. Ó, parece um pulo bacana, né? Ele abre as pernas e desce novamente. Bom, um evento interessante para pular é a setinha para cima. Então vamos colocar ali quando eu apertar a tecla seta para cima.
Então ele faz esse movimento. Vamos testar. Pronto, meu coelho já está pulando. Depois quem tiver um tempinho aqui pode fazer os outros movimentos. Pode, por exemplo, colocar para pro lado e afins. E mudando essa fantasia aqui para o coelho ir andando, né? Então ela tem esse C aqui também que dá para fazer o coelho ir andando. Mas eu acho que essa parte aqui de pular já ficou bacana. Bom, e se eu quiser contabilizar quantos pulos meu coelho deu? O que eu posso fazer aqui? Primeiro passo, a gente tem que ter um lugar para armazenar isso. Um bom lugar para armazenar, foi como a gente aprendeu aqui, é nossas variáveis. Vou criar uma variável nova chamada pulo. Pulos, vou colocar no plural. A gente tem duas opções aqui. Uma que vale para todos os atores, ou seja, se eu tiver mais que o coelho, tiver outros objetos, ou apenas para esse ator. No nosso exemplo, tanto faz. O que significa isso? Se eu colocar para todos os atores, significa que isso é uma variável que ela vai ter escopo global, ou seja, ela vale para todo o programa, para qualquer ator que estiver agindo. Se eu colocar apenas para esse ator, eu só vou poder utilizar no código que é criado para cada ator. Só lembrando que o código que a gente clicou aqui, ele é específico para cada ator. Se eu tiver um outro ator, por exemplo, a maçã, você vendo que o código some. Então aquela variável, se eu tiver marcado ela como local ali, a segunda opção, eu não vou ter conseguir acessar ela. Agora aqui, ou eu vou acessar ela, mas só vai ter o valor específico para aquele ator. No caso, como eu marquei como global, vale para os dois. Vamos deixar a nossa maçã de lado aqui. Vamos voltar para o nosso coelho. Então eu já criei minha quantidade de variáveis pulos. Está vendo aqui a nossa caixa de seleção está marcada aqui, por isso que apareceu aqui em cima os nossos pulos. É interessante até deixar aqui para a gente ter um controle da nossa contagem de pulos. Sempre que a gente vai começar, embora que a gente começou com 0, é interessante a gente mudar para 0 de novamente. Eu vou explicar por quê. Não vamos mudar agora novamente. Vamos só adicionar, depois que eu pulei, uma unidade à variável pulos. Bom, e agora na hora que eu vou pulando, ó, ele vai incrementando. Aí se eu quiser voltar para o 0, é aquilo que eu falei. Vamos colocar um outro controle aqui, um evento, na verdade. Eu vou colocar um evento aqui que quando a gente clicar na bandeirinha, ele inicializa tudo de volta. Né? Então, eu vou na minha variável e eu vou mudar minha variável pulos para 0. Então, quando eu clicar aqui, voltou a 0. Começo a usar a setinha, clicando na setinha, ele vai me contabilizando a quantidade de pulos. Então agora já tenho um coelho pulando e contando quantos pulos ele dá. Vamos montar um joguinho com isso. Vamos fazer o nosso coelho pular essa maçã. Só que tá vendo que a maçã é um bocado grande para o coelho pular, né? Talvez seja interessante aqui a gente mudar o tamanho da nossa maçã. Não sei, metade. Opa, mudei do coelho. Vamos voltar aqui o coelho do jeito que estava aqui, 100. Vamos colocar clicar na maçã e colocar o valor dela para 50. Bom, nosso joguinho aqui vai ser o coelho pulando a maçã. Em vez de movimentar o coelho, a gente vai fazer algo diferente. Vamos movimentar a maçã para que o coelho pule com ela parada. É uma maçã, vamos dizer assim, uma maçã assassina que vai bater no coelho. Nosso jogo é o jogo do coelho que se desvia de uma maçã assassina. E para a gente poder movimentar a maçã, a gente já aprendeu isso na aula passada. Se você não assistiu, assista novamente. Vou deixar o link aí na descrição da aula passada para vocês acompanharem. Bom, como é que a gente faz então para movimentar a maçã? Vamos colocar o controle aqui de quando... O controle não, o evento. De quando eu clico na bandeirinha verde. Eu vou colocar como eu quero que ela movimenta sempre. A gente já aprendeu assim que o nosso controle aqui para poder movimentar sempre é nosso loop de repetição. E aí o que eu quero fazer? Eu quero com que a maçã vá movimentando para um lado ou para o outro. Pode até colocar ela aqui desse lado, por exemplo, e a gente tem um movimento para ela poder andar para a direita. Como é que a gente anda para a direita? A gente tem a opção tanto do mover tantos passos, quanto o deslizar
quanto também adicionar valores aqui por segundo. Eu vou colocar o movimento de 10 passos, porque já está suficiente. Então quando eu clico aqui, ela está indo para o lado. Bom, mas eu quero que ela bate e volta. A gente já aprendeu a fazer isso. E como é que eu faço para ela bater e voltar? Primeiro passo é eu verificar, né, a nossa variável de controle aqui, se ela chegou na borda. Então, eu movo 10 passos, mas na verdade eu tenho que verificar se está na borda para voltar, né? Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui movendo 10 passos. Como é que eu faço para verificar se está na borda? Primeiro ponto aqui é o nosso sensor que detecta se chegou na borda. Então, é o nosso tocando na borda. Se está tocando na borda, o que eu faço? Eu giro a maçã para ela voltar para o lado anterior. Então, a gente vai na aparência, mando eu girar. Na verdade é movimento, né, que eu vou mandar girar. Então eu mando ela girar aqui, se estiver tocando na borda, os nossos 180 graus. Mas a gente já aprendeu na aula passada também que eu não quero só que ela gire, mas eu quero que ela espelhe o movimento, né? E aí, para eu poder fazer isso, eu tenho que mudar o estilo de rotação. Posso fazer isso no início do meu programa. Defino meu estilo de rotação da esquerda para a direita. Então vamos testar, ver como é que funciona, ver se a nossa maçã está andando normalmente. Tá, nossa maçã está andando normalmente. Já consigo até pular o coelho com a maçã andando aqui, ó. Então tá funcionando. Mas agora quando a maçã pega no coelho, eu tenho que fazer o coelho perder vidas. E como é que eu faço para o coelho perder vidas? Primeiro passo aí é a gente colocar aí para saber quando relou no coelho. Então como é que eu faço para saber se relou no coelho ou não? Eu posso tanto fazer isso no coelho quanto na maçã, independe se é um ou outro. Mas se o meu coelho estiver tocando na maçã, então a gente tem uma estrutura aqui de controle, né? Se meu coelho estiver relando na maçã, então se meu coelho, e aí eu vejo o sensor, ela está tocando, vamos mudar o nome aqui dos nossos atores, um vai chamar coelho e a nossa maçã aqui vai chamar maçã. E voltando aqui, se está tocando na maçã, ou seja, estou no coelho, e se ele está tocando na maçã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a vida um pouquinho do coelho. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma variável chamada vida, que vai mostrar o total de vida. Interessante mostrar o total cheio, né? Então a gente já vai aqui mudar a nossa variável quando eu clicar. Nossa variável vida para 10. E se o meu coelho tocar na maçã, então ele perde vida. Como é que eu faço para perder vida? Eu venho aqui e adiciono -1, ou seja, como se eu estivesse subtraindo, né? Adiciono -1 à variável vida. Só que você concorda que esse código aqui que está no C, ele só vai ser executado quando eu clicar nesse ponto. E no caso ele é executado uma vez e para. Eu tenho que fazer essa verificação sempre que tá funcionando. Então o que eu faço? Vou no meu controle, executo o nosso in loop, nosso condicional. Eu tenho que verificar sempre se a maçã está tocando no coelho, né? Ou se o coelho está tocando na maçã. Então, vamos ver o que acontece quando eu dou play. Toda vez que a maçã passa, vai subtraindo o valor da vida. Vamos fazer de novo, vamos começar. Resetou a vida para 10. Ó. E assim meu coelho está perdendo vida. Se eu pulo e consigo desviar da maçã, ele não perde vida.
Bom, legal. Outra coisa interessante seria que quando a gente começar, a gente também mudasse a maçã para uma posição que dá para o coelho parar para pensar antes de pular. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar a nossa maçã aqui mesmo, aqui no começo. Sempre que eu clicar na bandeirinha, então eu vou aqui no movimento, deixo nessa posição inicial aqui. Então, quando eu clico, a maçã sempre vai começar aqui. Vou também deixar a maçã falando alguma coisa assim para dar tempo da gente se preparar. Então, antes de começar aqui, eu digo: se prepare, coelho. E aí aguarda uns 5 segundos para se preparar. Vamos ver o que acontece. Então eu clico, ela fala: se prepare, coelho. E aí quando some, passou 5 segundos, morri já. Então eu consigo pular meu coelho desviando. Uma outra coisa interessante também é a gente colocar um aviso sonoro, né? A hora que a maçã bate, ela toca um som. Então se o meu coelho está tocando na maçã, eu posso colocar para ele tocar um som. A gente tem essa opção, tocar um som, deixar esse som padrão aqui. Você pode gravar o seu próprio som se você quiser. Então eu venho aqui, além dele perder um ponto de vida, ele toca um sonzinho. Vamos ver como é que é isso. Então vai dar o se prepare, coelho. Passa os 5 segundos e já relou a maçã no coelho. E aí eu consigo pular. E se eu deixar meu coelho sem pular, vai fazendo barulho e eu vou perdendo vida. Bom, o que mais que a gente pode fazer nesses códigos aí? Não existe vida negativa, né? Então, na verdade, eu deveria parar quando minha vida chega menor que zero, igual a zero, menor que zero. Como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo para eu poder fazer isso é, talvez, na minha maçã, né, é bom parar a maçã. Ao invés de eu executar isso aqui sempre, né, não faz sentido eu ficar andando com a maçã sempre, eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar uma outra estrutura de repetição, que é repita até que. Então, eu vou ter que repetir até quando? Até quando minha vida for zero. Então, vamos lá, vamos colocar aqui um operador, né, que a gente tem aqui. Bom, a vida tem que ser menor ou igual a zero, né? Então a gente pode colocar essa estrutura aqui. Repita até que a minha vida seja menor. Vou colocar menor que 1, né? Porque menor que 1 é 0. Então se minha vida é menor que 1, então eu continuo andando com a maçã. Tiro o meu sempre. E aí o que acontece? A maçã vai ficar andando para um lado para o outro até que a vida seja menor que 1. Vamos ver como é que é isso. Então, se prepare, coelho. Vamos deixar o nosso coelho morrer passando a maçã aí. Perdeu um pouco de vida. E aí parou. Só que eu tenho que mexer a maçã, porque senão ela para aqui e vai ficar acertando o coelho para sempre. Então, quando acontece isso, repetir até que a vida seja menor que 0, menor que 1, na verdade, né? Ou seja, 0 para baixo, eu mudo a minha maçã aqui. Vamos mudar a maçã para a posição inicial. Posso até duplicar esse código aqui, que acho que é até melhor. Opa, duplica tudo aqui, né? Bom, joga isso fora e coloca aqui. Vamos ver de novo. Então, se prepare, coelho. Perdeu vida, perdeu, voltou para a posição inicial. Além de voltar para a posição inicial, também é interessante a gente dar um retorno para o usuário por que aconteceu. E aí a gente coloca aqui: acabou, coelho.
novamente. Vamos parar, executar. Ele tem 10 de vida, a maçã bate, vai tirando a vida dele, e aí morreu, acabou o coelho. Uma outra forma também, a gente dá alguma premiação aqui para o coelho, né? Eu posso criar variáveis pulo, e se o coelho pular 10 vezes sem morrer, então a gente pode dar uma premiação para o coelho, né? Como é que eu faço isso? Então eu já estou contando, toda vez que ele pula, eu já estou contando, estou adicionando 1 a pulos. E eu posso colocar uma verificação. Eu posso colocar tanto para o coelho dizer, quanto para a maçã dizer, né? Porque isso aqui está executando sempre. Se eu colocar um condicional aqui também, se uma quantidade de pulos for maior que 10, vamos fazer esse exemplo. Então vamos colocar nossa estrutura aqui. Se operador maior que 10, ou maior que 9, né? Porque já é 10, vamos colocar que 10 ele ganha. Então se a minha variável pulos for maior que 9, né? 10 ele ganharia. Então o nosso coelho aqui vai dizer ganhei maçã. Vamos ver se funciona isso. Vamos ver se eu consigo pular também, né? Sem morrer. Já foi ruim já. E não consegui ganhar. Vamos de novo. Vamos ver se eu consigo ganhar da maçã. A gente tá meio lento aqui. Sou muito ruim para ganhar da maçã. Mas eu posso pular até 10 aqui, ó. 7, 8, 9, 10. Então mesmo que eu tô com 0 de vida, eu ganhei por quê? Porque na verdade eu só vou poder ganhar da maçã, eu tenho que parar a maçã de andar, né? Então uma outra forma também, ó, ele mostrou que se o pulo for maior que 10, ele aparece ganhei maçã. E também eu tenho que parar de andar com a maçã se a quantidade de pulos for maior que 10. Como é que eu faço isso? A gente já viu que para ele parar quando a vida for menor que 1. Eu teria que colocar uma comparação entre vida menor que 1 ou o meu pulo maior que 9. Como é que eu faço isso? Eu tenho um outro operador chamado OU. Então eu posso pegar essa parte aqui e colocar se a vida for maior que 1 ou o meu pulos for maior que 9, então eu não ando mais com a minha maçã e o jogo acaba. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver como é que é isso. A gente se prepara, coelho. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9. Ganhei maçã. E aí a gente fez o nosso primeiro joguinho de pular maçã. Nós temos um código aqui. Vamos só dar uma revisitada aqui que a gente fez aqui. Bom, primeiro passo foi, eu tenho um evento de quando eu clico a seta para cima, eu mudo a fantasia. E essa mudança de fantasia aqui, e toda vez que eu pulo, significa meu coelho subindo e descendo. Eu posso adicionar um comentário. Então vamos comentar esse código aqui. Essa parte aqui é o meu pulo. Isso é um comentário de código. A gente vai aprender também linguagem de programação. Essa outra parte aqui é a nossa lógica do jogo, né? Então quando eu clico aqui, ele vai mudar a variável pulo para 0, a minha variável vida para 10 e sempre
vai verificar se eu estou tocando na maçã, então eu tiro menos 1 de vida e toco uma musiquinha. Se meu pulo for maior que 10, o coelho diz ganhei maçã. No caso da maçã, quando eu clico na setinha, mudo a minha rotação da esquerda para a direita, coloco na posição ali no canto, digo se prepare o coelho por 5 segundos. E vou fazendo o quê? Vou andando com a maçã, ou seja, andando 10 passos e virando, até que minha vida seja menor que 1, ou seja, eu morri, ou meu pulo for maior que 10, o coelho ganhou. E aí, volto minha posição inicial e digo, acabou o coelho por 2 segundos. Então aqui está um exemplo. O que é importante desse exemplo para a gente poder entender um pouco mais sobre lógica de programação? É a gente entender que nós usamos aqui uma estrutura de repetição, o repita até, e no coelho o sempre. Nós utilizamos uma estrutura de condição, o se então, usamos algumas vezes, e uma estrutura de condição junto com repetição, né, que também é o repita até. Então tem uma condição a ser executada aqui. E o nosso se aqui. E o controle das nossas variáveis. Eu tenho um controle de total de vida e um total de pulos. Posso adicionar valores dessas variáveis, subtrair ou mudar valores dela. Se a gente entender isso, para a aula de hoje, tá tudo muito bom. E por hoje é só. Continuamos na próxima aula.